A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite o marco temporal que limita a demarcação das terras de indígenas. Neste momento, os parlamentares estão votando destaques ao texto, que depois será levado ao Senado. Hoje foi um dos vários dias de protestos contra as mudanças. Em São Paulo, a polícia até lançou bombas de gás contra os índios. O grupo bloqueou a rodovia dos Bandeirantes na altura do quilômetro 20 em Jaraguá, na zona norte da capital, na pista sentido São Paulo. A via foi liberada por volta das 9 horas da manhã, após a tropa de choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo atirar bombas, balas de borracha e jatos de água contra os manifestantes. Os indígenas atearam fogo na via para denunciar a proposta do PL do marco temporal, que pode inviabilizar as demarcações de terras indígenas e enfraquecer a proteção de áreas já demarcadas. Essa proposta é de 2017 e, na quarta-feira da semana passada, teve sua urgência aprovada para votação na Câmara dos Deputados. Para você entender de maneira simplificada o que diz esse projeto do marco temporal, basicamente, a proposta determina que são terras indígenas aquelas que estavam ocupadas pelos povos tradicionais no dia 5 de outubro de 1988. Ou seja, para ser uma área de preservação e legalmente indígena, é necessária a comprovação da posse da terra no dia da promulgação da Constituição Federal. O texto do projeto também proíbe a ampliação de terras que já foram demarcadas previamente, independentemente dos critérios e das reivindicações por parte dos povos indígenas interessados. Já em Brasília, as lideranças indígenas convocaram uma entrevista coletiva e pediram abertamente a derrubada do PL do marco temporal. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, esteve presente e defendeu a queda do PL. A não demarcação de terras indígenas vai trazer prejuízos sérios, não só para nós, povos indígenas, mas também para a economia brasileira. Engana-se que a demarcação de terras indígenas impede a economia no país. Nós temos que pensar como ter um outro modelo econômico que não seja a partir da destruição da Mãe Terra, que não seja a partir somente de pensar nos lucros. Nós temos que pensar um modelo econômico que, de fato, alimente a população brasileira, que respeite os modos de vida e que respeite as culturas, de toda a população brasileira. Vale lembrar que a demarcação tem por objetivo garantir o direito indígena à terra. Ela deve estabelecer a real extensão da posse indígena, assegurando a proteção dos limites demarcados e impedindo a ocupação por terceiros. Esse é um debate que existe há décadas. Após a votação na Câmara, o projeto irá para o Senado e, caso seja aprovado, necessitará da sanção presidencial.